continuar, pessoal? Bom dia, vamos continuar agora. Na aula anterior a gente aprendeu a trabalhar com medidas, né, em unidades, com quase certezas, tá? Agora a gente vai usar, né, esse conhecimento e começar a estudar de fato, né, o movimento, tá? Então, o de hoje é sobre introdução à cinemática, né, que é a parte da física que descreve como os objetos se movem, tá? E vamos lá, tá? Então, o que é a cinemática? Né? A cinemática é o ramo da mecânica que descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com o que causou aquele movimento. Tá? A parte que se preocupa com o que causou o movimento é chamada de dinâmica, né? Que a gente vai ver mais à frente no decorrer desse curso. Tá? Então, a cinemática ela responde perguntas como, né, onde está o objeto, né, para onde ele foi, quão rápido ele se move, né, se a velocidade está mudando, qual a curva que ele está fazendo e assim por diante. Tá? A causa do movimento, né, como eu falei, que é a interação, ou a força, tá? Ela vai ser estudada na segunda parte do curso, que é a dinâmica. Tá? Na cinemática, a gente vai se limitar só com a descrição pura e simples, matemática, do movimento em si. Tá? O conceito fundamental, né, que a gente vai usar aqui, né, na cinemática, né, inicialmente, vai ser o conceito de ponto material. Tá? Um ponto material é um objeto cujas dimensões elas são desprezíveis em relação à escala do movimento que a gente está estudando. Tá? Então a gente vai tratar, né, o objeto como se ele fosse um ponto. Tá? É uma simplificação grosseira, né? Mas na prática ela é muito útil, né? Tá? Simplifica bastante o problema. Né? Então, por exemplo, a Terra, né, que tem um diâmetro aí de 12.700 quilômetros, tá? Mas quando a gente estuda o movimento da Terra, né, ao redor do Sol, tá? Que tem uma órbita aí de 150 milhões de quilômetros, tá? A dimensão da Terra é desprezível. Tá? E aí a gente pode tratar então a Terra como um ponto. Né? O mesmo vale para um carro numa rodovia, né? Ou para um avião numa rota entre as cidades. Tá? O importante é sempre perguntar se a dimensão do objeto ela importa para o problema a ser resolvido. Ok? Ah, mas, obviamente, tem situação em que o ponto material, né, não funciona. Né? Então, se a gente quiser estudar a rotação do objeto em torno de si mesmo, né, como, por exemplo, o caso de uma bola de futebol girando, tá? A gente precisa saber, né, se o tamanho, a forma e a distribuição de massa naquele objeto são importantes. Tá? Ou, né, no caso, se um objeto, né, se deforma durante o movimento, né, como, por exemplo, uma bola de borracha que quica no chão, né, quando ela cai. Tá? Então, nesse caso, a gente não pode ignorar as dimensões. Né? Então, nesses casos, a gente vai precisar de um modelo mais sofisticado. Né? Mas para a maioria dos problemas aqui em Física 1, né, o ponto material vai servir muito bem. Tá? O outro conceito importante aqui, né, é o referencial. Né? Para a gente descrever o movimento, a gente precisa sempre de um ponto de referência. O movimento ele só tem sentido, a descrição dele, se for em relativo a algo, né? Se for em relação a alguma coisa. Tá? O exemplo clássico aqui é um passageiro num trem que está em movimento. Né? Então, em relação ao trem, tá? O passageiro está parado. Né? Se ele estiver ali, obviamente, né, parado dentro do trem. Em relação a quem está do lado de fora, tá, do trem, né, o passageiro pode estar se movimentando em uma velocidade, sei lá, de 100 km por hora. Né? E nesse caso, ambas as descrições elas estão corretas. Né? Não tem uma descrição, né, que está mais correta do que a outra. Tá? Nenhuma delas é mais verdadeira que a outra. Tá? Isso quer dizer que não existe, né, o referencial absoluto. Tá? Não existe um movimento absoluto. Né? Pelo menos aqui para a mecânica clássica de Física 1. Tá? Todo movimento é sempre descrito em relação a um referencial. Tá? Essa ideia levada ao extremo, né, é o ponto de partida da teoria da relatividade, né, do Einstein, ou da ideia relativística, né, do Ernest Mach. Né? Tá? Mas é uma questão mais filosófica, né, que aí a gente pode até dar uma discussão sobre isso depois. Né? Para a gente quantificar, né, o movimento, ou seja, para a gente colocar números nesse movimento, a gente precisa associar o referencial a um sistema de coordenadas. Tá?
O sistema de coordenadas, ele é um conjunto de eixos, né, que tem uma origem e direções bem definidas, tá? A partir de um ponto, tá? Ele é positivo a partir desse ponto também para o outro lado, ele é negativo, né? Aqui em uma dimensão, a gente vai utilizar, né, um eixo ordenado aqui, tá? Onde a gente tem a origem, né, geralmente simbolizada aqui por um O, tá, o zero, tá? E você tem uma direção em que, né, a medida cresce, tá, positivo, e você tem a direção em que ela cresce negativamente para o outro lado, ok? Em duas dimensões, tá? Em duas dimensões, você tem eixos coordenados, né, aqui no sistema cartesiano, né, em três dimensões, agora você tem, né, mais um outro eixo aqui, então você tem x, y e z, né, onde você tem três eixos perpendiculares aqui, né, com uma única origem O aqui, a mesma coisa em duas dimensões. Tá? A coisa interessante aqui, né, é que o sistema de coordenadas ele é seu, você coloca onde você quiser. Tá certo? Então, o sistema de coordenadas ele é livre. Né? A gente pode escolher, né, a origem, né, e o ponto, né, positivo e a orientação do sistema de coordenadas da maneira que você deseja. Né? Geralmente a gente escolhe uma maneira que simplifique o nosso problema, tá? Que é o que a gente vai fazer. Né? Então, tem duas regras práticas aqui muito importantes. Tá? A primeira é que o sentido positivo de cada eixo é uma convenção. Né? E aí você define antes de começar a resolver os problemas. Tá? E aí você tem que manter a coerência de manter essa orientação até o fim. Tá? Segundo, né, em problemas de queda livre é muito comum você definir, né, y positivo para cima ou para baixo. Tá? Vai depender do que facilitar a tua interpretação. Tá? As duas convenções, obviamente, elas funcionam, tá? Mas você tem que definir, né, o que é mais prático para ti, tá? O que é mais consistente para ti, tá? Então, você tem que manter essa consistência, tá ok? Até o fim da solução do problema. Tá? Vamos começar agora com a cinemática propriamente dita, tá? Vamos definir o que é posição, tá? A posição de um objeto, ele é o vetor que indica, né, onde ele está em relação ao referencial no dado instante de tempo, tá? Em uma dimensão, a posição é descrita por um único número com um sinal, tá? Lembre que é um vetor, tá? Então, se x é igual a mais 5 metros, significa que 5 metros à direita da origem, né? Se x é igual a menos 3 metros, significa que é 3 metros à esquerda, tá? O sinal, ele carrega essa informação da direção, tá? Por isso que a posição é grandeza vetorial, mesmo em uma dimensão, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, tá? A gente tem aí um carro que ele parte da posição x0 igual a 0, né? Aqui na origem do sistema de coordenadas, tá? Do nosso referencial. E aí ele se move ao longo de uma estrada reta, tá? E em t igual a 2 segundos, ele se encontra aqui em 20 metros, tá? E aí, né, em t igual a 5 segundos, depois ele está em 50 metros, tá? A posição, ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, repare que os vetores de posição saem sempre da origem, tá? Isso é diferente do deslocamento que a gente vai ver já já, tá? Então, o vetor posição, né, quando ele está aqui, né, em t igual a 2 segundos, é x1 igual a mais 20 metros, tá? Quando ele está aqui em t igual a 5 segundos, é x2 igual a mais 50 metros, ok? Já o deslocamento, ele é a variação, né, da posição do objeto entre dois instantes de tempo distintos, tá? Então, ele é definido como sendo, né, delta, né, a variação Δx, tá? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Né? Então, por exemplo, aqui no exemplo, vamos supor que tem um estudante que ele sair de casa, né, onde a casa é localizada, né, na posição 0, tá? E ele vai até a universidade, que fica a 3 km, então a posição final xf é igual a 3 km, e aí você tem que o deslocamento inicial dele, então, vai ser a posição final, que é 3 km, menos a posição inicial, que é 0. Né? Então, vai dar um deslocamento de mais 3 km. Né? E aí, depois, né, noutra situação, no fim do dia, ele retorna para casa, né, de tal forma que a posição final, né, dele agora é 0 e a posição inicial era
né, esses 3 km, tá? E aí você tem que o deslocamento dele, então vai ser 0 menos 3, né, e o deslocamento final ao longo do dia, tá? Nesse segundo instante de tempo, desculpa, né, foi menos 3 km, né? Então, se o deslocamento ele é maior do que zero, a gente tem um movimento sentido positivo do eixo. Se ele é menor do que zero, a gente tem um movimento do sentido negativo. E se ΔX é igual a zero, a gente tem que o objeto voltou ao ponto de partida ou ele não se moveu. Tá? Em ambos os casos, né, o deslocamento é zero. Tá? Então a gente pode, né, agora definir, né, um resumo, tá, desse conceito de deslocamento, né, e confrontar com a distância percorrida, tá? Que são duas coisas diferentes, tá? Então note que a distância percorrida é o quanto, né, o objeto percorreu ao longo do dia, tá? Então supondo aqui que eu estou aqui, né, na universidade, né, e aí agora eu vou almoçar, então eu vou ali no restaurante, né, fica, sei lá, 500 metros daqui, né, e aí eu vou ter feito um deslocamento, né, nessa direção de mais 500 metros, tá? Só que depois que eu almoçar, eu volto para cá, né, e aí eu retorno para o meu ponto inicial, para a minha origem, tá? E aí eu vou ter feito 500 metros para lá, depois eu volto menos 500 metros, e aí eu vou ter, né, um deslocamento líquido, tá, de 0 metros. Né? Então, o meu deslocamento vai ser zero, mas a distância percorrida, eu vou ter percorrido 500 metros para ir e 500 metros para voltar. A minha distância percorrida, então, vai ser 100 metros. Tá? E a gente tem que fazer, então, essa distinção. Né? Primeiro, que o deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Tá? Ele tem uma orientação. Né? O deslocamento ele é positivo, ou é negativo, ele é zero. Tá? Já a distância percorrida, ela é sempre não negativa. Tá? Ou ela é zero ou maior do que zero. Tá? E aí ela é um escalar. Tá? O deslocamento ele não depende do caminho. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso sair daqui, né, e ir no shopping, eu posso dar a volta na cidade, eu posso, né, dar a volta no Brasil todo e chegar no shopping, eu posso dar a volta lá em Paris, em Bangkok, tal, e chegar no shopping, o meu deslocamento vai ser o mesmo, vai ser daqui até o shopping. Tá? Já a distância percorrida, não, ela é dependente do caminho, tá certo? Né? Então ela vai ter uma dependência do caminho, enquanto o deslocamento não tem. Tá? O deslocamento ele pode ser negativo, como eu falei, a distância percorrida ela é sempre não negativa, né? Então ela nunca é negativa, tá? No máximo, no menor valor dela, no mínimo, o menor valor dela que é zero, né? Tá? O deslocamento ele só depende da posição final e da posição inicial, enquanto que a distância percorrida depende de todo o trajeto, ok? Vamos fazer aqui para a gente dar uma distinção, né? Fazer aqui um exemplo de um atleta que ele está correndo numa pista circular, tá? Uma pista, ele corre 400 metros numa pista circular, né? Sendo que essa pista tem 400 metros, né, de comprimento, então ele sai do ponto de partida e retorna para o ponto de partida, depois de ter dado uma volta. Né? A distância percorrida dele foi 400 metros, né? Mas o deslocamento foi 0 metro. Tá? Então o deslocamento dele foi zero, tá? Enquanto o deslocamento foi nulo, enquanto que a distância foi 400 metros. Tá? Um outro exemplo, né? Vamos supor que a gente tem um objeto que ele vai, né, da posição x2 até a posição x igual a 8 e depois retorna para a posição, né, retorna, que eu digo, vai para a posição x igual a 5 metros. Né? A gente tem que a distância percorrida dele, primeiro, foi 6 mais 3, que dá 9. Mais o deslocamento, né, vai ser 5, né, menos 2, que vai dar justamente esses 3 metros. Né? Tá ok? E aí 3 metros positivo, tá? Lembrando que é um vetor. Né? Outro conceito importante aqui na cinemática é o intervalo de tempo. Tá? A gente vai definir o intervalo de tempo como sendo a variação entre dois instantes distintos. Né? Então, ΔT aqui vai ser o tempo final menos o tempo inicial em que vai ocorrer uma determinada ação. Tá? O instante de tempo inicial pode ser qualquer valor, tá? Mas geralmente a gente faz ele ser igual a zero. Tá? Facilita bastante. Né? E o deslocamento, ele é sempre... O intervalo de tempo ele é sempre positivo.
tá? Então a gente vai estar sempre medindo, né, o tempo final vai ser sempre maior do que o tempo inicial, tá? Então, por exemplo, o intervalo de tempo começa no tempo inicial t igual a 10 segundos e termina no tempo final t igual a 35 segundos. A gente tem que o intervalo de tempo, então, vai ser 35 menos 10, que é 25 segundos, ok? Em física, né, o instante t igual a zero não precisa ser o início do universo, obviamente, né? Tá? Mas vai ser até apenas o tempo que a gente começou a contar, né, para aquele problema, tá certo? Essa liberdade faz, né, parte da liberdade de escolher o referencial, né? Então, assim, seria um referencial no tempo também, tá? E o intervalo de tempo é sempre positivo, como a gente já falou. Então, o movimento, né, retilíneo, né, por simplicidade, como a gente vai definir aqui, é um movimento em que o objeto se move ao longo da linha reta, tá? Ele é o caso mais simples, tá? Que a gente vai estudar aqui, né, primeiro, tá? Então, vamos considerar que a gente tem um objeto, tá? Que a posição dele é descrita, né, em cima desse sistema de coordenadas, tá? Desse referencial, que tem a origem em O aqui, e o objeto, né, se encontra inicialmente na posição xi, né, que seria, né, a semirreta OA aqui, e aí no tempo posterior xf, x final, ele vai se encontrar, né, na posição, né, xf, que é dado aqui pela semirreta OB. Tá? A gente vai definir a velocidade média nesse intervalo como sendo o deslocamento, né, da posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Aqui, se, né, a posição, né, for descrita em metros, né, e o tempo for descrito em segundos, então a velocidade média aqui é medida em metros por segundo, né, seriam as unidades de medida. Então aqui, né, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos considerar um carro que percorre um deslocamento de 120 km em 1h30, tá? A gente tem que a velocidade média vai ser 120 dividido por 1,5, que vai dar 80 km por hora, tá? A primeira coisa é lembrar que a velocidade média ela é, né, uma grandeza vetorial, tá? Ela é medida a partir do deslocamento, que é uma grandeza vetorial, tá? Então a velocidade média também é uma grandeza vetorial e ela tem um sinal, tá? No caso em uma dimensão, então ela é positiva ou negativa ou zero, tá? A velocidade média ela não descreve o que aconteceu no meio do processo, tá? Ela é apenas o resultado líquido, tá certo? Então, por exemplo, o carro que acelerou, freou, parou no sinal, arrancou de novo, tá? Pode ter a mesma velocidade média com um carro que andou, né, uniformemente durante o percurso, tá? Então ela só conta, né, ela só conta o resultado líquido, ok? Aqui a gente também tem que fazer uma distinção, tá, entre a rapidez média, tá, e a velocidade média, né? A distância total percorrida pelo intervalo de tempo é uma grandeza escalar, como a gente já falou, tá? E sempre positiva, né? A rapidez média, que a gente vai definir, vai ser a distância total dividida pelo intervalo de tempo, tá ok? Né? Então a tabela aqui ela resume bem, né? Assim, a velocidade média usa o deslocamento no numerador, e pode ser zero, mesmo que o objeto tenha se movido, e a rapidez média usa a distância percorrida, né? E ela só é zero se o objeto realmente ficou parado, tá? Então, se o objeto nunca se moveu, tá? Então, no cotidiano, quando a gente fala, né, no velocímetro do carro, a gente está falando, né, da rapidez, tá? Ela nunca vai ter um valor negativo, tá? Não importa a direção do movimento, tá certo? Né? Mesmo se você der ré, ela vai ter um valor lá que é positivo, tá ok? Vou fazer outro exemplo aqui, né? Então, vamos supor aqui, né, um corredor que vai, né, do ponto A até o ponto B, né, percorrendo aqui 300 metros, tá? E ele volta no sentido, né, negativo para C, que fica a 100 metros de A, né? Tá? Então, ele volta 200 metros, né? A distância total percorrida vai ser, então, 300 mais 200 metros, né? Que vai dar aí 500 metros, e ele percorreu, vamos supor que ele percorreu, né, esse percurso em 80 segundos, tá? Então, a rapidez média aí vai ser esses 500 metros dividido por 80 segundos, que vai dar 6,25 metros por segundo, tá? Já o deslocamento dele vai ser de apenas 100 metros, ele andou 300, né, mas voltou 200, né? Então vai ser
um deslocamento de mais 100 metros. Né? A velocidade média, então, vai ser esse deslocamento dividido pelo tempo que ocorreu a ação, ou seja, o 100 dividido por 80. A velocidade média aí, então, vai ser mais 1,25 metros por segundo, tá? Bem diferente, né? Tá? Lembrando que o corredor, né, se moveu muito, tá? Mas o resultado líquido da posição dele foi pequeno, né? O gráfico, né, da posição contra o tempo é uma das ferramentas mais poderosas que você tem na cinemática, tá? Ela vai contar toda a história, né, do movimento visualmente, tá? Então, se a gente representa aqui x contra t, tá? A gente consegue decifrar qual o movimento que esse objeto tem, tá? A velocidade média medida nesse, né, se a gente for determinar aqui a velocidade média no intervalo de tempo aqui entre t e t', tá? Né, onde o objeto saiu de x para x', a gente vai ter que a velocidade média vai ser, né, ela vai ser relacionada com a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Se a gente pegar esse gráfico aqui, né, e definir a inclinação, né, dessa reta que passa nesses dois pontos, essa semi-reta que passa nesses dois pontos, né, xt e x', a gente tem que a tangente de θ vai ser justamente a velocidade média, tá? Ou seja, quanto maior for θ, quanto maior for a inclinação, maior vai ser a velocidade, né, média desse objeto nesse intervalo, tá? Essa inclinação, se ela é positiva, a velocidade é positiva, a velocidade média é positiva. Se essa inclinação é negativa, a velocidade média é negativa. Se, né, você tem que a inclinação dessa semi-reta ela for zero, você tem que a velocidade média no intervalo é zero. Tá? Então ela te dá bastante informação, né, a respeito disso. A gente vai ver graficamente isso ao longo de toda a disciplina. Tá? Então vamos sistematizar aqui a leitura desses gráficos. Né? Então aqui eu coloquei aqui 6 gráficos, né, para a gente dar uma discutida. Tá? Se a gente tem que o objeto tem uma inclinação positiva, né, ou seja, se essa inclinação ela é crescente, tá? Você tem que o objeto se move no sentido positivo. Se essa inclinação é negativa, ou seja, menor do que zero, você tem que o objeto se move no sentido negativo. Se a inclinação for nula, tá? Então, se o ângulo θ for zero aqui, você tem que o objeto, né, a posição dele não muda, tá? Já se você tiver que você tem que essa inclinação ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando, né? Você tem que o objeto ele vai sendo acelerado, tá? Se a inclinação ela vai decrescendo, o objeto ele vai sendo freado, né? E aí a curva vai ficando cada vez mais menos íngreme, ok? A velocidade média, como eu falei no slide anterior, tá? Entre dois pontos quaisquer do gráfico, ela é sempre a inclinação da reta que une esses dois pontos, né? Que vai ser a reta secante, né, nesses dois pontos, ok? Então, ela resume tudo que a gente precisa saber para interpretar esse gráfico. Tá? Aula que vem a gente vai falar do movimento retilíneo uniforme, tá? E aí a aula que vem vai ser um pouco mais extensa, né?